Ni hao, pessoas que passaram vergonha no jantar com Xi Jinping, tudo bem com vocês? E virou notícia a fofoca da Janja aí, né? E assim, ninguém sabe até onde isso é verdade ou não é, mas o Brasil vive de fofoca, né, cara? Em maio de 2025, o governo brasileiro enviou uma comitiva para a China. Durante um jantar oficial com o presidente chinês Xi Jinping, a primeira-dama Janja teria demonstrado que está preocupada com o TikTok, que, segundo ela, beneficia a extrema-direita e a desinformação. E a Janja teria levado essa reclamação diretamente ao líder chinês Xi Jinping. Não há registro em vídeo desse momento, que só virou grande assunto da visita do Lula à China, porque um membro ou alguns membros do governo teriam vazado tudo para a imprensa. E aí eu vou falar a mesma coisa que eu já falei antes, porque assim, gente, essa é a terceira vez que a gente tá tentando fazer a live aqui, porque o VPN fica dando pau. Se fosse na China, esse cara tava demitido. Assim, se fosse na China, esses caras não iam falar nada, porque eles sabem que eles iam ser demitidos, os caras perdem a carreira aqui, né? Perde a carreira, sabe? Acabou a carreira política do cara, já era. Então, assim, na China, isso não aconteceria. E aí tem que confirmar se a história foi realmente essa, né? Mas vamos se ater só a esse ponto aqui dos caras ter vazado. Cara, na China isso não aconteceria porque os caras sabem que ia acabar com a vida deles. Tipo, acabou a vida política do cara. A Globo News divulgou a informação, como tem que fazer, claro. Só que, para cada quilo de informação, o brasileiro consome por baixo uma tonelada de opinião. Aí logo veio o editorial. Claro, né? Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Muita gente considerou esse comentário machista, o que logo abriu um debate que ofuscou todas as potenciais boas notícias que poderiam ter vindo da China. O teor da fala da Janja está absolutamente correto. Todas as observações que ela fez procedem, né? Uma rede social. Não, e assim, ninguém sabe se foi isso mesmo, né? A galera sabe que veio uma fofoca, mas ninguém sabe se realmente foi ela que falou, né, cara? Que acolhe extremismo, que estimula o ódio, que favorece esse tipo de manifestação. Vazou, tá? Vazou. Alguém falou no chat aqui, para pensar que ninguém vazou nada e sou plantado. Não, vazou. Pelas informações que eu tenho diretamente de Beijing, realmente vazou. A ocasião era aquela? Não, não era, mas assim, ela acertou no teor e errou no momento, digamos assim. Faltou um tato, eu diria, mais político, né? Talvez no afã de ter protagonismo, a Janja acaba em alguns momentos trocando os pés pelas mãos, né? Não demorou muito, a própria Janja entrou no debate, atendeu a CNN e reclamou de quem vazou esse detalhe aí do jantar. Eu vou falar as aspas direitinho do que ela me falou. Ela fala o seguinte: vejo machismo e misoginia da parte de quem presenciou a reunião e repassou de maneira distorcida o que aconteceu. E vejo, aí que ela faz uma crítica à imprensa também, vejo a amplificação da misoginia por parte da imprensa. E aí ela me diz o normal, seguinte, né? Brasil, e né? o que me entristece é que essa amplificação tenha o engajamento de mulheres. Mas aí é o Brasil, né, cara? Aí é o Brasil, né? O Brasil é um país misógino, machista, com essa cultura aí de redcast, os caras falando do valor sexual de mercado, sabe? Né? Assim, a gente não tava lá, né? É óbvio que o Lula vai dizer que foi ele que falou. O Lula não vai jogar a Janja debaixo do trem, como eles falam, debaixo do ônibus, como eles falam em estadunidense, né? Mas assim, com certeza os caras distorceram para ficar feio, para atacar o governo. E a Janja não é a única irritada ou decepcionada com quem vazou a conversa. O próprio Lula parece que está mais preocupado com o vazamento que com qualquer eventual ou suposto desconforto que o comentário sobre o TikTok possa ter causado no jantar. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Claro. Porque estava só meus ministros lá. Eu sou o Árvore e esse é o meu textão sobre a autossabotagem no governo Lula. Não é autossabotagem, os caras são de partido da oposição, cara.
O suposto desconforto causado no jantar virou um problema para o governo porque tirou a atenção de notícias positivas que o governo Lula certamente preferiria dar. Por exemplo, quase todo mundo está sabendo do tal climão causado pelo comentário a respeito do TikTok. Não foi climão nenhum, muito cara. menos difundida é a notícia de que a ByteDance, justamente a dona do TikTok, vai trazer seus data centers para o Ceará. O Lula parece ter noção disso. Ó, peraí que o cara da geladeira chegou, como eu avisei, né? O cara que veio ver minha geladeira. Pera aí um pouquinho, gente. Pronto, o cara vai trazer outra geladeira. Isso. E ele culpa quem vazou a anedota para a imprensa. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Assim, os caras vão no jantar com o Xi Jinping e ficam vazando o que está acontecendo no jantar, cara. Não é uma... Não tem que tomar uma surra de palmole? Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Né? Ah, eu concordo com o Lula. Sair da sala. Essa fala do presidente iniciou entre os jornalistas uma busca pelo nome de quem vazou a história do jantar. Quem foi o vazador? E aqui o problema começou a ficar sério, porque o principal suspeito é ninguém mais, ninguém menos que o ministro-chefe da Casa Civil, o principal articulador político do governo. Mano do o presidente céu, e a primeira-dama desconfiaram inicialmente de duas autoridades que estavam no jantar e que poderiam ter vazado essa conversa, ambos ministros. De acordo com relatos feitos à coluna da jornalista Mônica Bergamo, a principal suspeita, compartilhada por diversos integrantes da comitiva, acabou afunilando no nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia. O ministro, que está em trânsito voltando para o Brasil, nega veementemente essa informação. E assim, o que começou como uma fofoca inofensiva pode virar uma crise política, com colunas cogitando a queda do principal ministro do governo. Então, o governo Lula trouxe da visita à China uma crise em potencial, e todas as atenções estão voltadas para essa crise. O brasileiro, cara, é assim... Eu não sei, cara. Eu vejo aqui na China, isso é uma não conversa, né? Essa história, essa crise que a mídia brasileira criou. Vocês conseguem ouvir as buzinas? Que aqui na frente a rua é estreita até. Eu vou cortar um pouco o assunto. Aqui na frente do prédio a rua é estreita. E os chineses, eles são muito mal de direção. E eles estacionam muito mal. E os caras não podem ver uma buzina, cara. Os chineses não podem ver uma buzina, aqueles caras saem buzinando como se não houvesse amanhã. Eu tô com fone de ouvido, com cancelamento de ruído, e eu ouço a buzina. Enfim. Cara, aqui na China, isso é uma não conversa, essa história da Janja aí. Não gerou climão nenhum, não gerou nada. Isso só é no Brasil porque a mídia é uma mídia entreguista, né, cara? É uma mídia que não é uma mídia que trabalha pro Brasil. Não é a mídia que trabalha para ajudar o Brasil, para levar o Brasil para frente. É a mídia que trabalha para interesse próprio. E interesse próprio, nesse caso deles, é queimar o Lula. Vão queimar como? Com a Janja. Sabe? Pelo amor de Deus, cara, isso é uma não conversa. Diante de tudo que foi negociado lá, por mais que esses 27 bilhões de investimentos em 5 anos seja troco de bala, sabe? É muito pouco. Independente disso, teve um monte de notícia boa. Por exemplo, não precisa mais de visto para a China. O brasileiro pode vir para a China sem visto. O ponto agora é a fofoca da Janja do TikTok, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas o governo também saiu de lá com uma oportunidade. Uma oportunidade que o Brasil não pode perder e da qual ninguém está falando. É que já faz tempo que o Brasil não constrói nada de relevante. As nossas estradas estão deterioradas, os nossos portos estão obsoletos e as nossas ferrovias só não são peça de museu porque nem valor histórico nós damos a elas. Nos últimos anos, o Brasil não tem conseguido colocar nem 2% do seu PIB em infraestrutura. É uma porcentagem tão baixa, mas tão baixa, que não serve nem para manutenção. As parcerias internacionais, Gente, 27 bilhões não é nada. Assim, é sério. 27 bilhões não é nada. Para padrão do Brasil, 27 bilhões não é nada, tá? Nada.
Vamos nos até a realidade aqui. 27 bilhões não fazem nada. E outra, são intenções. Eu até falo isso no meu vídeo quando eu discusso isso. São intenções. Não necessariamente isso vai virar realidade. E, de novo, 27 bilhões não é nada. Quando a gente está falando de coisas gigantes assim, principalmente quando é investimento tipo Meituan, Michoe, que é coisa que o Brasil podia ter, né? Se bem negociadas, são a solução para evitar que esse país caia aos pedaços de vez. E a China, na condição de potência emergente, é peça-chave nessa história. A China tem uma estratégia de desenvolvimento chamada de Iniciativa Cinturão e Rota, ou às vezes de Nova Rota da Seda. O objetivo geral é criar uma estrutura melhor para o comércio global. Por quê? Porque assim as mercadorias chinesas podem circular com mais facilidade e a China pode continuar prosperando. Já o Brasil, nesse momento, fala em lançar um novo programa de aceleração do crescimento, o novo PAC, para, entre outras coisas, recuperar a nossa infraestrutura. Alguém colocou aí, ó, 27 bilhões é 0,5 do PIB do Brasil. E a gente está falando isso em 5 anos. Assim, para a gente, para uma pessoa física, né, 27 bilhões é muito dinheiro. Mas se a gente for falar numa escala nacional, em 5 anos, cara, é troco de pinga. Toda cacarecada e abandonada. Nas reuniões bilaterais mais recentes, foram firmados acordos que prevêem que o nosso novo PAC possa funcionar junto com o cinturão deles. Essa é a primeira esperança que surge em muito tempo de que o Brasil possa voltar a investir em infraestrutura. Mas o Brasil não entrou na nova Rota da Seda, né? Não é pouca coisa. E isso é muito, muito mais importante para todos nós que qualquer jantar. Porque a gente está no país em que, pelo amor de Deus, está acontecendo isso aqui. Isso aí. O cara falando da ponte, a ponte quebrando ao vivo, cara. Isso aí, Pedro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caiu muita gente, doido. Como cidadão, você pode cobrar o governo para que a primeira-dama respeite o protocolo. Como cidadão, você também pode cobrar o governo para que ele negocie com a China como adulto e aproveite a oportunidade de, no mínimo, restaurar a nossa infraestrutura. Assim, virou uma fofoca gigante e ninguém vai saber se realmente foi o Lula que falou, foi a Janja que falou, de que forma foi falado. Porque, assim, eu duvido muito, Eu não conheço Janja e Lula tão próximo, não acompanho, mas eu duvido muito que a mulher chegar e falar uma parada do nada, tipo o Xi Jinping, sabe? Eu duvido muito, né? Até porque não é ela que fala direto pro Xi Jinping. Tem intérpretes. O Brasil, se o Brasil é um país organizado, eles levaram um intérprete brasileiro para fazer a tradução. Então, assim, quem vai conversar com o Xi Jinping, na verdade, não é a Janja. É o intérprete. A Janja fala com o intérprete fala com o Xi Jinping e o cara vai colocar nas melhores palavras possíveis para o Xi Jinping entender. E aí o Xi Jinping teria falado que, olha, o Brasil pode, né, isso de acordo com a fofoca, né, o Brasil pode regulamentar as redes, tal, não sei o quê, e parece que o Xi Jinping, inclusive, ofereceu mandar alguém para o Brasil para investigar isso aí. Qual que é o problema para mim de alguém ter perguntado isso, independente se foi o Lula, se foi a Janja? O governo da China não intervém no TikTok, porque o TikTok é uma empresa de fora da China. O governo da China está fazendo um esforço muito grande para mostrar que eles não têm relação nenhuma com o TikTok, por causa da história dos Estados Unidos, né? Vocês lembram que os Estados Unidos quer que o TikTok seja vendido para uma empresa dos Estados Unidos, porque tem conexão com o Partido Comunista Chinês, certo? Então, se alguém perguntou isso, é no mínimo uma inocência muito grande de não entender essa escala global da coisa, de que a China quer descolar essa conexão com o TikTok. Porque na China não tem TikTok, tem Douyin. Douyin é a versão chinesa do TikTok, porque os dados ficam aqui. Assim como muitos aplicativos chineses têm uma versão internacional, o TikTok também tem. Então, a China não quer mostrar que, olha, a gente tem alguma intervenção no TikTok. Porque aí vai dar mais arma para os Estados Unidos, entendeu? Então, alguém da delegação do Lula fazer esse tipo de pergunta é, no mínimo, desconhecer o que realmente está acontecendo na escala global, né? Se foi o Lula que perguntou, então, cara, assim, não faz sentido, sabe? De verdade, não faz sentido. Ninguém deveria ter perguntado um negócio desse. Porque a China não vai intervir num aplicativo que é de fora. Se fosse na China, se fosse assim, olha,
os brasileiros estão usando o Xiao Hongshu, e aí agora, por causa do Xiao Hongshu, tem muita gente de direita. E a China ia sentar a mão, porque é um aplicativo da China. Agora, aplicativo de fora não vai rolar, cara. Não vai rolar. Entendeu? E assim, eu concordo com o argumento de que tem muita extrema-direita rolando lá. A gente sabe que o Kawaii, né, que é outro, o Kawaii é outro aplicativo chinês, estava dando aí prioridade para postagens de direita, etc. Mas, cara, a China não vai intervir. Porque se eles intervirem em uma empresa, abre margem para o resto do mundo falar: mas como é que a gente garante que a China não está intervindo na BYD? Por exemplo, os Estados Unidos está falando agora em banir aqueles leite de bebê, fórmula que chama, né? Fórmula de bebê. Porque, de alguma forma, tem um chip ali dentro da embalagem, não sei o quê, e eles estão pegando o DNA das crianças. Vocês entenderam o nível da maluquice? Então, se a China chega no TikTok e fala: TikTok, vocês não podem fazer mais isso abre uma margem gigantesca para o resto do mundo apontar: olha, a China está intervindo nas outras empresas também. Então, não, sabe, não vai rolar. Eu só posso encerrar com o desejo de que o cidadão, ao contrário dos editorialistas, saiba escolher melhor as suas prioridades. Muito obrigado por ver esse vídeo. Eu gosto do vídeo do Álvaro. O Álvaro é 100%. Mas é isso aí, molecada. Ninguém sabe se realmente foi o Lula. Assim, o Lula, óbvio que ele vai defender a Janja, né? A esposa dele. Esses jantares, por mais que seja na casa do Xi Jinping, são muito cerimoniais, né? Então não é simplesmente: seu Xi Jinping, e o TikTok aí, cara, vocês vão fazer alguma coisa? Não é assim que funciona, né? Tá? Não é assim que funciona. Ainda mais aqui na China, que tudo tem um mise-en-scène, né? Tem toda uma burocracia nos eventos, sabe? Não é assim, né? Então alguém deve ter tomado a palavra, conversar, e não, gente, não é dessa forma, né? O cara acha que foram no Xi Jinping fazer um churrasco com sambão, sei lá.